Olá, caçadores! Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Eu sou a Dai Helsing, sejam muito bem-vindos para passar medo comigo. Se gostam do canal e dessa temática, tem um relato, uma história, uma lenda assombrada, me envia nesse e-mail que está passando aqui abaixo. Isso ajuda o canal a estar aqui com mais constância e trazer vídeos para vocês com mais frequência. E se puderem, se inscrevam no canal para a gente poder atingir os 1000 inscritos e liberar logo as lives. Eu estou muito animada para trazer lives assombradas para vocês. Compartilhem com um amigo que também gosta dessa temática. Sem mais enrolação, vamos para as histórias. Caçadores de relatos. E vamos para o primeiro relato da nossa coletânea Aconteceu no Cemitério. A primeira história se chama A Mulher do Véu Branco. Eu sempre achei que tudo tinha explicação. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de assombração, espíritos ou maldição. Mas depois do que vivi no cemitério São Jerônimo, eu nunca mais consegui entrar em um velório sem sentir aquele cheiro de terra molhada misturada com flores podres. Isso aconteceu há uns 7 anos. Na época, eu trabalhava como motorista de aplicativo, geralmente durante a madrugada. Pegava as corridas de madrugada porque era quando a renda me trazia mais dinheiro. Numa sexta-feira chuvosa, já se passava das 2 da manhã, quando recebi uma corrida estranha. O local de embarque era exatamente na entrada do cemitério. Achei estranho, mas aceitei. Quando cheguei, o portão principal estava parcialmente aberto. A chuva caía fininha e a iluminação da rua piscava como se estivesse prestes a apagar. Foi aí que eu vi uma mulher parada perto do portão. Ela usava um vestido branco, antigo, daqueles bem compridos, e um véu cobrindo seu rosto. Pensei que talvez tivesse saído de algum velório. Achei estranho, mas era o que fazia sentido naquela hora. Ela entrou no carro sem dizer nada. Assim que sentou no banco de trás, senti um frio absurdo dentro do veículo. Não era um frio normal, era um frio pesado, estranho, sei lá. Perguntei o endereço e ela respondeu com uma voz baixa. Rua das Acácias, número 14. Comecei a dirigir. O problema é que, enquanto eu olhava pelo retrovisor, percebi uma coisa muito errada. Ela não piscava. Ficava imóvel e com as mãos cruzadas no colo. Em determinado momento, o carro começou a embaçar por dentro. O vidro ficou tomado por um vapor gelado e senti um cheiro fortíssimo de flores de velório. Aí ouvi ela perguntar: "Você acredita em promessas quebradas?" Não respondi na hora, fiquei olhando pelo espelho. Ela continuava parada, então respondeu sozinha. Meu noivo prometeu que nunca me deixaria sozinha. A voz dela começou a mudar, ficar mais rouca e profunda. Quando olhei novamente pelo retrovisor, quase bati o carro. O véu havia caído. O rosto dela estava deformado, a pele parecia inchada e escurecida, como um corpo retirado da água. Os olhos completamente brancos. E eu entrei em pânico. Pisei no freio e virei para trás, mas o banco estava vazio. Vazio, só que o carro continuava muito gelado e com aquele cheiro de flores que estava cada vez mais forte. Saí desesperado do veículo no meio da chuva, olhando para todos os lados. Não havia ninguém na rua. Foi então que percebi uma coisa. No banco traseiro havia terra molhada. Até bastante. Terra molhada lá, havia até bastante lá, terra molhada espalhada, né? No dia seguinte, contei para um frentista de um posto de gasolina perto dali. O homem ficou branco na hora. Ele perguntou: "Ela estava de véu?" Meu corpo inteiro arrepiou. Então ele me contou que anos atrás uma mulher morreu indo para o próprio casamento. O noivo nunca apareceu na igreja porque fugiu da cidade. Diziam que ela enlouqueceu, correu para o cemitério onde a mãe estava enterrada e se matou ali mesmo. Desde aquele dia, motoristas juram pegar uma mulher de branco perto do portão principal. Alguns chegam ao destino e outros desaparecem.
Até hoje eu nunca mais aceitei corrida naquela região. E toda vez que sinto o cheiro de flores de velório dentro do carro, eu desligo o aplicativo e volto para casa. Porque tenho medo de olhar pelo retrovisor e encontrar aquela moça sentada ali outra vez. Ai, que relato lindo! Assim, lindo, lindo modo de falar, né, gente? Porque foi um relato muito triste, mas eu sou apaixonada por relatos de noiva. Inclusive, esse relato me lembrou muito a noiva de Paranapiacaba. É muito parecido. Se não conhecem, vão pesquisar e conhecer. Paranapiacaba tem lendas incríveis e essa da noiva é uma das minhas favoritas. Me lembrou muito ele, eu amei. Se tiverem um relato desse estilo, se já passaram por algo parecido, me enviem nesse e-mail que tá passando aqui abaixo. Ou se quiserem algum outro tema diferente também, comenta aqui, deixa pra mim uma dica de temas que ainda não foi trago aqui no canal que vocês querem muito conhecer. E vamos pro segundo relato. O segundo relato se chama O Coveiro do Turno da Madrugada. Deixa eu beber uma aguinha, gente. Tá meio assim porque hoje tá um pouquinho sol, mas foi esse o horário que eu consegui gravar. Então vocês estão vendo aí uma coisa uma luzinha do sol. Mas é só um charme a mais pro nosso vídeo. Vamos para o próximo. Olha, meu negócio de ler tá aqui, tá aparecendo na câmera. Agora já melhorou. O Coveiro do Turno da Madrugada. Meu tio Agenor trabalhou como coveiro por mais de 20 anos. Ele era um homem sério, daqueles que não brincavam com nada. Nunca bebia, nunca inventava histórias. Mas teve uma noite que destruiu a cabeça dele para sempre. Ele trabalhava no turno da madrugada, porque dizia que recebia mais. Sabe aquele adicional noturno que faz diferença no salário? Dizia que o pior do cemitério não eram os mortos. Na verdade, eram os vivos. Só que numa certa noite, ele mudou de ideia. Era perto das 3 da manhã, quando meu tio começou a ouvir algumas batidas. De repente pensou que poderia ser um gato, pegou uma lanterna e foi verificar. Mas as batidas continuaram. Toque, toque, toque. Só que agora mais fortes. Segundo meu tio, dava para ouvir perfeitamente que vinha de dentro de uma gaveta de funerária lacrada há anos. Então ele tentou se convencer que aquele som estava vindo de outro lugar ou que aquilo era a sua imaginação. Mas então ele ouviu uma voz abafada. Me tira daqui. Ele congelou e a voz continuou. Por favor, tá escuro aqui. Meu tio saiu correndo até a administração do cemitério, chamou outro funcionário e os dois voltaram juntos. As batidas continuavam. O colega dele ficou tão assustado quanto meu tio. Resolveram abrir a gaveta. Quando puxaram a tampa de mármore, não havia ninguém. Só um caixão extremamente antigo. Mas o pior veio depois, porque o caixão começou a se bater por dentro. Os dois ouviam claramente. Bum, 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 como se alguém estivesse esperneando, tentando sair de dentro daquele caixão. Meu tio disse que o outro funcionário começou a rezar desesperadamente. E então veio o silêncio. Eles decidiram ir embora e esperar amanhecer. Só que antes de sair, meu tio olhou mais uma vez para dentro da gaveta. O caixão estava aberto e vazio. Na manhã seguinte, descobriram que quem estava enterrado ali era uma menina de 12 anos, enterrada viva em 1948, depois de ter sido declarada morta por engano. Depois disso, meu tio nunca mais foi o mesmo. Ele passou a dormir com a luz acesa e até o fim da sua vida repetia uma frase: algumas pessoas não morrem quando são enterradas. Nossa, gente. Um relato para sentir medo, sim, hein? Um relato bem assustador e, assim, interessante e triste saber que isso não era incomum no passado, né? Que algumas pessoas, sim, eram enterradas vivas pelo fato de a medicina não ser tão avançada e as pessoas não entenderem certas doenças e a resposta que o nosso corpo tinha através delas, né?
No caso, a garotinha foi enterrada viva e até hoje eu acho que ela pensa que tá presa ali. Será triste, né? Triste, para passar medo e um final triste, se for pensar bem. Mas muito boa história, eu amei. Vamos para a próxima. Relato 3. As crianças do jazigo. Eu devia ter uns 16 anos quando isso aconteceu. Eu e meus amigos éramos aqueles adolescentes idiotas que gostavam de provar coragem. Então tivemos uma brilhante ideia de entrar num cemitério abandonado à noite. E acredite se quiserem, era uma noite de Halloween. Levamos lanternas, câmeras e até bebidas. No começo foi divertido. A gente ria, fazia piada e gravava vídeos, até encontrarmos um jazigo pequeno no fundo do terreno. Era diferente de todos os outros. Tinha brinquedos espalhados na frente, carrinhos antigos e bonecas, bichinhos de pelúcia completamente sujos. Um dos meus amigos achou engraçado e chutou um brinquedo. Na mesma hora, ouvimos risadas. Risadas de crianças, mas não havia ninguém ali. A gente ficou quieto e as risadas continuaram, vindo de dentro do jazigo. Uma voz infantil falou: "Vamos brincar?" Ninguém teve coragem de responder. A temperatura caiu absurdamente. Então a porta do jazigo começou a se abrir sozinha, devagar, fazendo um barulho horrível. Quando a abertura ficou grande o suficiente e a luz da lanterna mostrou algo que nunca vou esquecer. Havia crianças lá dentro, mas não eram normais. Estavam imóveis e pálidas, com olhos completamente negros. Uma delas sorriu e começou a sair se rastejando. Meu amigo que tinha chutado o brinquedo começou a gritar. As lanternas apagaram ao mesmo tempo e ouvimos dezenas de passos pequenos correndo ao nosso redor. Parecia que as crianças estavam brincando de pega-pega com a gente. Quando conseguimos sair do cemitério, um dos meus amigos estava desmaiado. Levamos ele carregado embora, puxando ele do jeito que dava. Na manhã seguinte, ele acordou diferente. Não falava, só desenhava. E todos os seus desenhos eram iguais. Crianças de olhos pretos, sorrindo dentro de um jazigo. Ele ficou assim durante meses. Depois descobrimos que aquele lugar era conhecido por enterrar crianças vítimas de uma antiga pandemia, de uma antiga epidemia. Nunca mais voltamos lá, mas até hoje, às vezes ainda escuto aquelas risadinhas quando estou dormindo à noite sozinha no meu quarto. Imagina você estar lá visitando no cemitério, aprontando, né, que vocês foram lá procurar essas assombrações, mas mesmo assim passar por tudo isso. Não deve ser fácil, né? Deve ter sido uma correria, salve-se quem puder. Ainda bem que levaram o menino que desmaiou. Muito bom relato para passar medo comigo. Eu espero que vocês estejam gostando. Se chegaram até aqui, não deixe de curtir o vídeo. Se inscreva no canal para o YouTube entender que vocês gostam dessa temática. E sempre que tiver vídeos novos aqui, vocês serem notificados. E caso tenha uma história, um relato, uma lenda assombrada, me envia nesse e-mail que está passando aqui abaixo para eu poder estar aqui com mais constância para vocês. E vamos para o próximo relato, que se chama O Velório Sem Morto. Isso aconteceu com a minha avó, quando ela ainda era jovem. Na cidade dela existia um costume antigo. Quando alguém morria, os vizinhos ajudavam no velório durante toda a madrugada. Isso é muito bacana, né? É um costume de antigamente, até porque as pessoas da família que faziam tudo, né? Construía caixão, arrumavam morto e tinha comida também, as mulheres faziam, era interessante. Eu jamais teria coragem de passar por isso. Graças a Deus nasci nessa época aqui, que tudo é a funerária que faz. Mas devia ser bem interessante também. Continuando o relato. Certa noite, bateram na porta da casa dela pedindo ajuda num velório afastado da cidade. E ela foi. O lugar era estranho, uma casa velha no meio do nada. Quando entrou, percebeu algo esquisito. Ninguém chorava. As pessoas estavam imóveis ao redor do
sabe, todas silenciosas, bem como se nada tivesse acontecendo. Mas mesmo assim, o ambiente era muito pesado. Minha avó tentou olhar quem estava dentro do caixão, mas uma senhora a segurou pelo braço e disse: ainda não. As horas foram se passando e ninguém falava nada, só olhavam fixamente para o caixão. Até que perto das 3 da manhã começaram a cochichar. Ele vai acordar. Minha avó achou aquilo um absurdo, então ouviu um barulho vindo de dentro do caixão. Arranhões fortes, como unhas raspando na madeira. Ela entrou em desespero, mas mesmo assim ninguém se mexia. Muito pelo contrário, todos começaram a sorrir. A tampa do caixão começou a levantar devagarinho e uma mão apareceu. Uma mão escura e magra, com unhas enormes. Minha avó saiu correndo daquela casa e jurava ouvir passos atrás dela durante o caminho inteiro. No dia seguinte, voltou ao local com outras pessoas da cidade, mas não havia nenhuma casa ali, só um terreno vazio. Anos depois, um padre contou que existia uma lenda sobre um velório amaldiçoado que aparecia para pessoas na estrada durante certas madrugadas do ano. E quem ficasse ali até o fim nunca mais voltava para casa. Essa é a história de uma lenda, né? Provavelmente. Gostei muito. A sorte é que a avó saiu, né? Correndo antes do final, senão talvez não tivesse voltado para casa. Muito bom, gostei muito dessa lenda também. E nós vamos aqui para a nossa quinta história. A voz debaixo da terra. Meu pai trabalhou numa funerária durante muito tempo. Sempre trabalhadores de funerária, né? Tem muitas histórias. Trabalha numa funerária? Conhece alguém que trabalha? Manda relatos para mim nesse e-mail que tá passando aqui abaixo. Ele dizia que já tinha visto de tudo, mas houve um enterro em que o fez pedir demissão. Era o funeral de um homem muito rico da cidade. Tudo parecia normal, exceto pela família dele. Ninguém estava chorando, ninguém parecia nervoso ou assustado, nada do tipo. Durante o enterro, uma senhora começou a repetir: não enterrem ele ainda. Todo mundo ignorou aquilo, né? Achou meio estranho, mas o caixão começou a ser colocado na cova. Quando começaram a jogar terra, veio a primeira batida. Toque. Os funcionários pararam. Depois outra e outra, mais forte. Toque, toque. Meu pai disse que todos ficaram olhando uns para os outros, sem saber o que fazer. Então veio a voz abafada e fraca: me tirem daqui. O desespero começou. Alguns familiares começaram a gritar para continuar enterrando. E outros queriam abrir o caixão. Virou uma confusão enorme. Meu pai insistiu para retirarem o corpo. Quando finalmente retiraram e abriram o caixão, o homem estava realmente morto, sem nenhum sinal de vida, mas havia algo errado. O interior do caixão estava arranhado, como se alguém tivesse tentado sair. E nas mãos do cadáver havia pedaços de madeira quebrada. Naquela mesma noite, meu pai sonhou com aquele homem. No sonho, ele estava enterrado, vivo e chorando embaixo da terra. E dizia bem assim: eles sabiam. Meu pai nunca mais conseguiu trabalhar com mortos depois disso. Nossa, eu amei também. Eu amo relatos assim, que tem um plot twist no final. Quer dizer que alguns parentes sabiam que o morto estava, em teoria, vivo, porque vivo ele não estava morto. Ou será que estava de alguma forma enfeitiçado, parecia morto, porém estava vivo? Muito legal, nunca saberemos, né? Mas a história foi perfeita, adorei. Ó, um beijo para vocês que ficaram até o final. Muito obrigada pela companhia de vocês. Não saiam do vídeo sem curtir, sem se inscrever e compartilhem o canal com algum amigo que gosta da mesma temática, para conseguirmos liberar as lives assombradas. Eu estou muito ansiosa para trazer elas para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.